Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo aqui dos casos gerais do cálculo estequiométrico, hoje com mais dois casos gerais, quando a questão vai nos fornecer uma certa massa e vai nos perguntar qual o número de mols ou então qual o número de partículas que serão formadas. Vamos à nossa aula então, lembrando que quando nós falamos de cálculo estequiométrico, não tem outro jeito de estudar a não ser praticando, praticando e praticando. Vamos lá então! Continuando aqui nos nossos casos gerais do cálculo estequiométrico, vamos agora ver o nosso quarto caso geral, que é quando o dado é expresso em massa e a pergunta está em mol. Como nós vimos, o melhor jeito de aprender é sempre vendo exemplos. Então aqui nós temos a seguinte questão. Quantos mols de ácido nítrico são necessários para produzir 151,5 gramas de nitrato de potássio? E ele nos dá aqui as massas atômicas do hidrogênio, do nitrogênio, do oxigênio e do potássio. Então, pessoal, o maior desafio nessa questão vai ser nós escrevermos a nossa reação. Bom, vamos pensar, ele está falando do nitrato de potássio, que é um sal que será produzido a partir de um ácido, o ácido nítrico. Qual é a reação que nós temos de um ácido que vai produzir um sal? Não é a reação de neutralização? Quando nós temos, então, um ácido reagindo com uma base, e aí sim nós teremos a formação de sal mais água. Então basta nós lembrarmos que o nosso ácido nítrico é o HNO3. Então nós queremos saber com quem que o ácido nítrico, HNO3, vai reagir para produzir aqui o nitrato de potássio. Lembram-se, olha só, o nitrato vem do ácido nítrico. Então nós teremos o nitrato de potássio sendo o nitrato, que é o NO3, de potássio. Como o NO3 apenas perdeu um H+, ele ficou somente com uma carga negativa. O ânion nitrato tem apenas uma carga negativa e ele vai agora se ligar com o potássio que é do grupo 1, forma sempre cátions com uma carga positiva. Então o nitrato de potássio é o KNO3. E qual é a base que vai reagir então com esse ácido, com o HNO3, para formar o nitrato de potássio? É o hidróxido de potássio, que é o KOH. O hidróxido de potássio, já que a hidroxila tem uma carga negativa, tem NOx-1, e o potássio tem NOx+1. Pronto, já podemos escrever a nossa reação. Então nós sabemos agora que o ácido nítrico ele vai se ligar com o hidróxido de potássio e nós teremos a formação desse sal, do nitrato de potássio mais água, é claro. Vou apagar aqui para nós ganharmos espaço e já podemos passar para a nossa segunda parte, o nosso segundo passo, quando nós falamos de cálculo estequiométrico, que é o balanceamento da reação. Então, olha só, do lado dos reagentes nós temos 2 hidrogênios. Do lado dos produtos também, H2O, 2 hidrogênios. Nós temos um nitrogênio nos reagentes, um nitrogênio também nos produtos. Nós temos 3 mais 1, 4 oxigênios nos reagentes e aqui 3 mais 1, 4 oxigênios também nos produtos, falta somente nós vermos o potássio, temos 1 nos reagentes e também 1 nos produtos, então isso quer dizer que a nossa equação já está balanceada e os nossos coeficientes estequiométricos, então, são 1, 1 e 1. Essa é a proporção em mols que essas substâncias vão reagir. E a questão nos pergunta quantos mols aqui do ácido nítrico, do HNO3, são necessários para produzir 151,5 gramas do nitrato de potássio, do KNO3. Vamos trabalhar diretamente com aqueles compostos que são pedidos pela nossa questão. Nós não precisamos nos preocupar com os outros compostos depois que nós balanceamos a nossa reação. Então, pessoal, olha só, nós sabemos que 1 mol do HNO3 vai reagir aqui com o hidróxido de potássio e vai produzir 1 mol do nosso sal, que é o nitrato de potássio. Mas veja que a questão quer saber quantos mols de ácido nítrico. Então, olha só, o ácido nítrico já está em mols, não precisamos mexer.
serão necessários para produzir 151,5 gramas do nitrato de potássio. Então veja, o nitrato de potássio ele está em mol. Nós precisamos passar ele para massa, para gramas. Vamos calcular então a massa de 1 mol do KNO3 a partir das massas atômicas. Então quando nós temos aqui o nitrato de potássio, que é o KNO3, nós sabemos que o potássio ele apresenta massa igual a 39 unidades de massa, ou então 39 gramas, quando nós falamos da massa molar. Vamos somar com a massa do nitrogênio, que é igual a 14 gramas, e vamos somar com 3 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16 gramas. 39 mais 14 é igual a 53. Isso somado com 3 vezes 16, que é 48, nós chegaremos então à massa molar do KNO3, que é igual a 101 gramas por mol. Podemos então substituir aqui 1 mol de KNO3 pela massa de 1 mol do nitrato de potássio, que é igual a 101 gramas. E agora nós sabemos que 1 mol do ácido nítrico produz 101 gramas de nitrato de potássio. Mas ele quer saber quantos mols, então aqui x mols, serão necessários para produzir 151,5 gramas do nitrato de potássio. Vejam então que nós já temos a nossa regra de 3 montada. Vamos apenas multiplicar cruzado. Isso vai nos dar que 101x é igual a 151,5 vezes 1, ou seja, 151,5. O nosso x vai ser igual a 151,5 dividido por 101. Fazendo essa conta, nós chegaremos ao resultado de 1,5 mol. Com isso, nós sabemos que serão necessários 1,5 mol do ácido nítrico, do HNO3, para nós produzirmos 151,5 gramas aqui do nosso nitrato de potássio. Vamos resolver uma questão para colocar em prática isso que nós vimos? Olha só, considere a reação, aqui está então a nossa reação, e a letra A nos pede para balancear essa reação. Mesmo se não nos pedissem, nós teríamos sempre que balancear, não se esqueçam disso. Pronto, eu rearranjei aqui para ficar mais fácil de nós trabalharmos. Vamos então balancear aqui a nossa reação. Vejam que nós temos 2 cloros aqui nos produtos e apenas 1 nos reagentes. Vamos então multiplicar o HCl por 2. E aqui nós temos então 2 hidrogênios nos produtos, 2 hidrogênios nos reagentes. 1 zinco nos reagentes e 1 zinco nos produtos. Pronto, balanceamos a nossa reação. Já cumprimos aqui a letra A. Nós sabemos então que 1 mol de zinco vai reagir com 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol do cloreto de zinco e também 1 mol do gás hidrogênio. Vamos então para a letra B, que nos pede o seguinte: sabendo-se que 73 gramas do ácido clorídrico reagem completamente, calcule o número de mols do cloreto de zinco formado. Então ele quer que nós trabalhemos aqui com o ácido clorídrico e também com o cloreto de zinco. Mas veja que no caso do ácido clorídrico, ele nos dá uma quantidade em gramas. Vamos então calcular qual é a massa molar do HCl. Então, para o HCl, o ácido clorídrico, nós temos a massa molar do hidrogênio, que é igual a 1, mais a massa molar do cloro, que olhando na tabela periódica, nós vemos que é 35,5 gramas. Isso vai nos dar, então, um total de 36,5 gramas por mol quando nós falamos do ácido clorídrico. Mas veja que nós temos 2 mols de ácido clorídrico, então nós vamos multiplicar 2, que multiplica a massa de 1 mol, que nós acabamos de calcular, e é 36,5 gramas. Isso vai formar 1 mol do nosso cloreto de zinco. Mas a questão nos pergunta quanto será formado do cloreto de zinco em mols a partir de 73 gramas do ácido clorídrico. Então aqui nós teremos 73 gramas, que vai formar agora uma quantidade X em mols.
Pronto, já temos a nossa regra de 3 montada. Então, 2 vezes 36,5 gramas, que significa que 2 mols do ácido clorídrico, sendo que cada mol tem massa de 36,5 gramas, vai produzir 1 mol do cloreto de zinco. E agora, a questão nos pede 73 gramas, quanto produzirá desse cloreto de zinco também em mols. Então, temos grama sobre grama, mol sobre mol. Pronto, montamos a nossa regra de 3. Multiplicando o cruzado aqui, nós sabemos que 2 vezes 36,5 é igual a 73, que multiplica x. Isso é igual a 73 vezes 1, que é 73 também. O nosso x vai ser igual a 73 dividido por 73, exatamente, é claro, 1 mol. Então, aqui calculamos a letra B, nós sabemos que 73 gramas do ácido clorídrico vão produzir 1 mol do nosso cloreto de zinco, que é o ZnCl2. Vamos para o nosso segundo caso geral da aula de hoje, o nosso quinto caso geral, desde que nós começamos o nosso estudo do cálculo estequiométrico, que é quando o dado é expresso em massa e a pergunta não mais em mols, mas agora em número de partículas. Vale as mesmas regras de tudo que nós estamos vendo desde o início aqui do nosso cálculo estequiométrico. Será que nós podemos transformar mols em número de partículas? Claro que sim! Quantas partículas tem em 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. E normalmente as questões nos pedem para arredondar para 6 vezes 10 a 23. Então agora nós vamos simplesmente transformar mols em número de partículas. Vamos ver aqui os nossos exemplos. Nesse exemplo, nós temos a seguinte pergunta. Quantas moléculas de CO2 são produzidas pela combustão de 9,6 gramas de carbono puro? E ele nos dá as massas atômicas do carbono e do oxigênio. Pessoal, a combustão nada mais é do que a reação de uma substância, no caso aqui o carbono, com o oxigênio. Então nós vamos ter a nossa equação, o carbono reagindo com o O2, com o gás oxigênio, e nós teremos apenas a formação do CO2, que é o dióxido de carbono. Vamos ver se a nossa reação já está balanceada? Nós temos um carbono no lado dos reagentes e um dos produtos, 2 oxigênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes. Pronto, já balanceamos a nossa reação. Isso significa que 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol de O2 e produzir 1 mol de CO2. Mas ele não quer saber em mol, ele quer saber quantas moléculas são produzidas de CO2, então ele quer o CO2 em moléculas. Como nós temos 1 mol de CO2, aqui nós já podemos transformar mol para moléculas. Vamos arredondar para 6 vezes 10 a 23 moléculas. E ele quer saber, então, quantas moléculas são produzidas pela combustão de 9,6 gramas de carbono. Mas veja, aqui nós não temos o carbono em massa. Vamos calcular a massa de 1 mol de carbono a partir da sua massa atômica. Se a massa atômica do carbono é 12 unidades de massa, a sua massa molar é 12 gramas por mol. Como nós temos 1 mol, nós sabemos agora que 12 gramas de carbono vão produzir 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso quer dizer que 9,6 gramas de carbono vão produzir X moléculas. E olha só a nossa regra de 3 já pronta. Podemos agora simplesmente, então, fazer a nossa multiplicação em cruz. Podemos começar aqui simplificando 6 por 12, aqui fica 2 e aqui fica 1. Então, nós sabemos que 2x é igual a 1 vezes 9,6, que multiplica 10 a 23. O nosso x, portanto, será 9,6 vezes 10 a 23, dividido por 2. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a 4,8 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Pronto, calculamos agora o número de moléculas que serão produzidas a partir de 9,6 gramas de carbono. Vamos resolver uma questão, então? Dada a reação do ferro mais o ácido clorídrico, que formam o cloreto férrico mais o hidrogênio.
A questão nos pergunta o número de moléculas do gás hidrogênio que serão produzidas pela reação de 112 gramas de ferro. Agora, pessoal, nós teremos que balancear a nossa reação e, para isso, nós temos que transformar tudo isso daqui nas suas fórmulas moleculares. E o maior desafio é lembrar do cloreto férrico. Pessoal, o ferro ele pode formar cátions. Então, o ferro pode formar cátions com NOx mais 2 e também com NOx mais 3. E eu pergunto para vocês, quando nós temos a terminação ico, nós temos o maior ou o menor NOx? A terminação ico é sempre reservada para o NOx maior. Então, no cloreto férrico, nós teremos o ferro com NOx mais 3. Com NOx mais 2, nós teríamos o cloreto ferroso. Então, quer dizer que nós teremos aqui a ligação do Fe 3+, com o Cl-. Fazendo aqui o cruzamento das cargas, nós teremos então o Fe1 e Cl3. Então o FeCl3 é o cloreto férrico. Ganhei um pouco de espaço para nós trabalharmos. Vamos então escrever aqui a nossa reação. Pessoal, o ferro é o ferro sólido, o Fe. Isso vai então reagir com o ácido clorídrico, que é o HCl, e nós teremos a produção do cloreto férrico, que nós acabamos de ver, que é o FeCl3, mais o gás hidrogênio, que é o H2. Agora, basta nós balancearmos a nossa reação. Temos um ferro aqui nos reagentes, um ferro nos produtos. Mas agora nós temos 3 cloros aqui nos produtos. E também temos 2 hidrogênios. E aqui nós só temos um cloro e um hidrogênio. Nesse caso, pessoal, percebam que vai ser mais fácil nós multiplicarmos o HCl por 6 e nós vamos daí multiplicar aqui o FeCl3 por 2 e o H2 por 3. E assim todo mundo fica 6. Como nós temos 3 cloros e 2 hidrogênios, nós vamos agora multiplicar o hidrogênio por 3 e o cloro por 2, e agora eu tenho 6 cloros e 6 hidrogênios. E aqui eu multiplico por 6 o HCl para nós fazermos esse balanceamento. Então agora sim, nós temos essa equação quase pronta. Falta agora nós balancearmos o ferro, que agora está multiplicado por 2. Então vamos multiplicar aqui o ferro também por 2. Pronto, balanceamos a nossa reação. E a questão nos pede o número de moléculas do gás hidrogênio, então nós vamos trabalhar com o gás hidrogênio, sabendo então que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, mas nós teremos a produção de 3 mols, então nós vamos ter 3 que multiplica 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E ele quer saber, então, o número de moléculas do gás hidrogênio produzidas pela reação de 112 gramas de ferro. Nós sabemos que 2 mols de ferro vão formar 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas nós queremos saber agora em massa. Pessoal, qual é a massa molar do ferro? Olhando na tabela periódica, nós sabemos que o ferro tem massa atômica igual a 56 unidades de massa. Isso quer dizer que a massa molar do ferro será 56 gramas por mol. Então, como nós temos 2 mols de ferro, nós vamos multiplicar 2 vezes 56 gramas. Mas a questão nos pede qual é o número de moléculas formadas a partir de 112 gramas de ferro. Então, 112 gramas de ferro produzirão X moléculas. E está aqui, montamos a nossa regra de 3. Podemos cancelar grama com grama, já que nós vamos ter que trabalhar com o número de moléculas. Pessoal, 2 vezes 56 é igual a 112. Então, nós já podemos aqui simplificar 112 por 112, fica 1, e aqui também fica 1. Então, 1 vezes x é x, isso vai ser igual a 1 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23, vai dar 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Continuando aqui as nossas contas, o nosso x será igual a 3 vezes 6, que é 18 vezes 10 a 23. Veja que nós podemos agora transformar isso daqui para notação científica, deslocando a vírgula uma casa para a esquerda e, claro, aumentando o expoente da potência.
Com isso, então, o nosso x será igual a 1,8. Então, eu desloquei para a esquerda a vírgula, eu terei que aumentar o expoente da potência de 10, que vai ficar 24. 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Então, nós teremos a produção de 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de H2 a partir de 112 gramas de ferro. Isso que nós encontramos aqui, 1,8 vezes 10 a 24, nós encontramos aqui na nossa letra D. A letra D, portanto, é o nosso gabarito. Vimos então na aula de hoje mais 2 casos gerais do cálculo estequiométrico. E eu volto a frisar, vejam pessoal, a partir do momento que nós balanceamos a nossa equação, nós já sabemos a proporção em número de mols, depois fica fácil. Basta transformar para massa, para volume, para número de moléculas, número de partículas, sem problema nenhum. E aí nós montamos a nossa regra de 3 e chegamos ao resultado. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.